partir deste ano, 2026, a reforma tributária, a reforma da renda, ela começa a valer e todas as pessoas que têm renda podem ser impactadas. Nesse vídeo eu vou falar para você que tem renda aqui no Brasil e talvez você vai ser impactado financeiramente. Em muitos casos o impacto pode ser grande e vai ferir o seu bolso. Aqui a gente vai falar um pouquinho quais são as regras e com planejamento você pode sim se sair muito bem desse cenário. Quer saber se você se enquadra? Fica aqui até o final que a gente vai falar sobre isso. Eu não sei se você sabe o que está acontecendo, se você tem conhecimento técnico, eu vou tentar aqui ser o mais didático possível. Até dezembro de 2025, a distribuição de lucros ela era 100% isenta no Brasil. Então, toda pessoa que tem uma renda através de distribuição de lucros de uma empresa, que é a sobra da empresa, ela não pagava imposto nenhum e esse dinheiro ficava ali no seu bolso, entrava no seu imposto de renda, sem ser pago, sem ser tributado de maneira alguma. E, inclusive, aquelas ações que você investe numa empresa que tem distribuição de lucro também eram isentas. A partir de agora, vai existir um impacto em cima de quem tem esse tipo de renda. Então nós vamos começar aqui agora o que muda aqui na prática, como que funciona, quais são as regras. Então são praticamente dois pontos que você precisa dominar. Primeiro é sobre quem tem distribuição de lucros acima de R$50 mil no mês. A partir de agora, se você distribuir R$ 49.999, você não vai pagar imposto de renda retido na fonte. Mas se você distribuir R$50 mil ou mais do que isso, 10% do valor recebido na pessoa física como distribuição de lucros será tributado em 10%. É uma guia que você vai ter que pagar para o governo naquele mês específico que você fez essa retirada de distribuição de lucros. Esse primeiro tem um impacto no mês a mês, que é a sua tributação mensal. Já o segundo caso é a análise anual. Se você teve a renda somada da distribuição de lucro, mais das suas rendas pessoais de prolabore ou de alguma fonte de renda pessoal que você tenha, CLT ou outras rendas, mais as aplicações financeiras, tirando alguns casos de isenção como poupança e outros que a gente pode entrar em mais detalhes, se essas rendas ultrapassarem R$600 mil, elas serão tributadas no seu imposto de renda anual, que é, vamos falar que nós estamos em 2026, aquilo que acontecer de renda em 2026 vai impactar no seu imposto de renda lá no ano que vem, em 2027. Então, se você teve renda acima de 600 mil até 1.200.000, você vai pagar um imposto que ele é progressivo até 10%. Então, ele é um pouquinho menor quando você tem 650 mil reais, por exemplo, e ele chega até 10% quando você bate 1.200.000 no somatório dessas rendas dentro do ano. Quando eu fizer a conta lá na frente, o governo vai falar, você tinha que passar 40, mas você já me pagou 38, você só paga mais 2. Entendi. Entendeu? Pode parecer confuso, mas olha só como que é a lógica. Durante o mês, você vai pagar 10% sobre aquilo que ultrapassa os 50 mil, mas ele é um imposto retido na fonte. Como que funciona? Ao longo do ano, nós vamos somar toda a renda que você teve e encontrar esse montante final. Se durante os meses você já pagou mais do que você deveria de forma anual, o governo te devolve, te restitui aquele montante. Mas, se nas contas finais ainda faltar algum valor a pagar somando tudo, você já pagou lá 5 mil por mês em cima de 50 mil de retenção, mais a diferença das suas aplicações você vai ter que pagar ainda para o governo. Então vamos para a prática para a gente simular um caso hipotético. Você é um médico que recebe R$50 mil de lucro todos os meses da sua empresa. Na reforma da renda agora você vai passar a ter um imposto retido de 5 mil por mês. Em um ano são R$60 mil que você destinou para o governo. Você vai ter que pagar isso de qualquer forma que a lei manda você pagar. Aí vai chegar ao final do ano, você teve uma renda de lucro de R$600 mil, somados com, vamos supor que você tem outras fontes de renda, mais aplicações financeiras, mais aluguel, deu 450 mil. Isso dá 1.050.000 anual. Quando a gente encontra a alíquota proporcional para quem deve 1.050.000, a alíquota daria 7,5%. 7,5% de 1.050.000 deu R$ 78.750. Então a diferença
Ao final do ano, quando você for fazer o imposto de renda, você ainda vai ter que pagar para o governo R$ 18.750 para totalizar o seu montante devido nessa conta. Conseguiu entender? É um assunto um pouco complexo que a gente precisa fazer outras contas no dia a dia ali para entender se realmente o seu cenário se encaixa aqui. Em alguns casos, você vai ter a pagar, em outros você vai ter a receber, a restituir, que é o nome correto no imposto de renda. E com a organização, com estratégia, é possível sim encontrar caminhos que não vão ter tantos impactos diretamente. Existem algumas formas de planejamento que a gente consegue te auxiliar e encontrar caminhos para não ter todo esse impacto ou se planejar caso esse impacto venha a ocorrer. A boa notícia que ainda foi permitido dentro da lei é que até 31 de dezembro de 2025, todo lucro que a empresa acumulou aquele ano, mas ainda não distribuiu, desde que você faça toda a conciliação, a contabilidade correta e registre isso em ata, é possível receber os lucros até 2028 da mesma maneira que estava isento nos anos anteriores. Neste momento, a contabilidade deixa de ser opcional e passa a ser um suporte, um apoio imprescindível para o empreendedor. Afinal de contas, quem tem empresa é empresário, é empreendedor e precisa se preocupar com esses assuntos que, a partir de agora, vão impactar diretamente no seu bolso. Não basta simplesmente o contador mandar uma informação para você, ele precisa estar junto com você no planejamento, entender o que você pode fazer na prática, para assim você ter um futuro saudável financeiramente. Se você tem dúvidas quanto à sua situação ou como está o seu cenário, a gente consegue te ajudar. A gente faz um diagnóstico gratuito analisando esses cenários, é um bate-papo que pode ser bastante construtivo para você, para sua vida e para o seu futuro financeiro. Então, se você gostou desse vídeo, tem uma infinidade de assuntos sobre a reforma tributária, tem muita coisa que ainda está por vir. Até 2033 nós vamos fazer uma transição da reforma tributária. É muita mudança, é muito impacto, tem muita coisa que a gente não sabe ainda, mas que cabe ainda a legislação para acertar isso tudo. E a gente vai estar aqui. Continue acompanhando todos os detalhes da reforma tributária aqui neste canal. Assista aos vídeos que estão aqui na tela e até a próxima.